Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura de Quem Pensa Enriquece, o Legado. Um livro muito conhecido, muito lido, mas ele é um pouco diferente. Ele vem com comentários, vem trazendo aí mais atualizações. Vamos dar continuidade a esta leitura. Ele ganhou um novo mundo com 6 centavos. Ontem nós iniciamos a história do filho do Napoleão Hill, que nasceu sem orelhas. Então vamos dar continuidade aqui. Analisando agora essa experiência, consigo ver que a fé de meu filho em mim teve muito a ver com os resultados surpreendentes. Ele não questionava nada do que eu dizia. Vendia a ideia de que ele tinha uma vantagem distinta sobre o irmão mais velho e de que essa vantagem se refletiria de muitos jeitos. Por exemplo, os professores na escola notariam que ele não tinha orelhas e, por causa disso, dariam a ele atenção especial e o tratariam com bondade extraordinária. E sempre trataram. Também vendi para ele a ideia de que, quando ele tivesse idade suficiente para vender jornais, seu irmão mais velho já tinha se tornado vendedor de jornais. Teria uma grande vantagem sobre o irmão. Meu raciocínio era que as pessoas pagariam mais por suas mercadorias porque veriam que ele era um garoto brilhante e esforçado, apesar de não ter orelhas. Quando ele tinha uns 7 anos, mostrou a primeira evidência de que meu método de estimulação mental estava dando frutos. Durante vários meses, ele implorou pelo privilégio de vender jornais, mas a mãe não permitiu. Finalmente, ele partiu para a ação. Uma tarde, quando ficou sozinho em casa, com os empregados, pulou a janela da cozinha e saiu sozinho. Pegou 6 centavos emprestado no sapateiro vizinho e investiu o dinheiro em jornais para vender. Pegou o dinheiro que ganhou, reinvestiu em mais jornais e repetiu o processo até a noite. Depois de fazer as contas e devolver os 6 centavos ao seu banqueiro, ele descobriu que tinha lucrado 42 centavos. Quando chegamos em casa à noite, o encontramos adormecido na cama, com o dinheiro bem preso na mão fechada. A mãe abriu sua mão, pegou as moedas e chorou. Imagine, acho que ela chorou pela primeira vitória do filho. Minha reação foi oposta. Eu ri, porque soube que a empreitada de plantar na mente do meu filho uma atitude de fé nele mesmo havia dado certo. A mãe viu um garotinho surdo que tinha ido às ruas sozinho em sua primeira empreitada comercial e arriscado a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequeno empreendedor corajoso, ambicioso e autossuficiente, cuja confiança em si mesmo havia aumentado 100%. Ele havia começado uma atividade por iniciativa própria e tinha vencido. Não fiquei apenas satisfeito, fiquei impressionado. Ele havia demonstrado claramente os primeiros sinais dos recursos que o acompanhariam por toda a vida. O garotinho surdo passou pelo ensino fundamental, médio e pela faculdade sem poder ouvir os professores, exceto quando gritavam bem alto e perto dele. Não foi para uma escola para surdos e não usamos a língua de sinais. Estávamos determinados. Ele viveria como qualquer garoto que ouvia e falava. Sustentamos essa decisão, embora ela nos tenha custado muitas discussões acaloradas com representantes da escola. Quando estava no ensino médio, ele experimentou um aparelho auditivo que não teve valor nenhum em seu caso. Durante a última semana na faculdade, aconteceu uma coisa que marcou o mais importante momento de transformação em sua vida. Aparentemente, por acaso, ele recebeu outro aparelho auditivo
enviado para ser testado. Ele demorou para testá-lo, devido à decepção com um aparelho similar. Finalmente, ele o pegou e, descuidado, colocou na cabeça e ligou a bateria. De repente, como que por mágica, seu eterno desejo de ouvir normalmente se tornou realidade. Pela primeira vez na vida, ele ouvia praticamente tão bem quanto qualquer pessoa com audição normal. Eufórico com o novo mundo mostrado a ele, correu para o telefone, ligou para a mãe e ouviu a voz dela perfeitamente. No dia seguinte, pela primeira vez na vida, ele ouviu com clareza a voz dos professores na sala de aula. Pela primeira vez na vida, podia conversar livremente com outras pessoas sem que elas tivessem que falar alto. De fato, ele se apoderava de um mundo transformado. Seu desejo finalmente rendia frutos, mas a vitória ainda não era completa. Ele ainda precisava encontrar um jeito definido e prático de converter sua incapacidade em um bem equivalente. Pensamento que faz milagres. Intoxicado com a alegria do mundo de sons recém-descoberto, ele escreveu uma carta para o fabricante do aparelho auditivo, descrevendo com entusiasmo sua experiência. Alguma coisa na carta fez a empresa convidá-lo para ir a Nova York. Ele foi levado para visitar a fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro responsável e contava a ele sobre seu mundo modificado, uma ideia ou uma inspiração, chame como quiser, surgiu em sua cabeça. Foi esse impulso de pensamento que transformou sua incapacidade em bem. Um bem que renderia muito dinheiro e uma felicidade para sempre. E muita felicidade para sempre. A soma e a substância daquele impulso foram o seguinte: ele pensou que poderia ajudar os milhões de pessoas que passam pela vida sem o benefício dos aparelhos auditivos, se pudesse encontrar um jeito de contar a elas a história que havia mudado seu mundo. Durante um mês, ele realizou uma pesquisa extensa na qual analisou todo o sistema de marketing do fabricante do aparelho auditivo. Depois, criou um plano para alcançar outras pessoas com deficiência auditiva no mundo todo, compartilhar com elas seu mundo modificado recém-descoberto. Feito isso, escreveu um plano de 2 anos baseado em suas descobertas. Quando apresentou o plano à empresa, foi imediatamente contratado com o objetivo de realizar sua ambição. Quando foi trabalhar, ele nem sonhava que seu destino era levar esperança e alívio prático a milhares de pessoas que, sem sua ajuda, seriam limitadas para sempre pela surdez. Não tenho dúvida de que Blair seria surdo e mudo a vida toda, se a mãe dele e eu não tivéssemos conseguido moldar sua mente como fizemos. Quando passei Quando plantei em sua mente o desejo de ouvir, falar e viver como outras pessoas, o impulso foi acompanhado de uma estranha influência que fez a natureza se tornar uma construtora de pontes e transpor o golfo do silêncio que existia entre seu cérebro e o mundo exterior. Realmente, um desejo ardente tem meios tortuosos de se transmutar em seu equivalente físico. Blair desejou a audição normal. Agora ele a tem. Ele nasceu com um quadro que, naquele tempo, poderia ser facilmente mandado uma pessoa com um desejo menos definido para a rua com um monte de lápis e uma canetinha e uma canequinha. A mentirinha inocente que plantei em sua mente quando ele era criança, que o levou a acreditar que a deficiência auditiva se tornaria um grande bem, justificou-se. Estou convencido de que não há nada, certo ou errado, que a crença, mais o desejo ardente, não possam concretizar. Essas qualidades são gratuitas para todo mundo. Comentário. Quando Napoleão Hill determin... estava terminando este capítulo sobre o desejo, foi noticiada a morte da famosa cantora de ópera Madame Schumann-Heink. Um trecho do seu obituário foi considerado por Hill tão apropriado ao assunto deste capítulo que ele se sentiu compelido a comentar como segue.
Um parágrafo curto no artigo de jornal sobre a famosa cantora de ópera Madame Schumann Heink dá uma dica do sucesso estupendo dessa mulher incomum. Cito o parágrafo porque a dica que ele contém não é nada mais que o desejo. No começo de sua carreira, Madame Schumann Heink visitou o diretor de ópera da corte de Viena para que ele testasse sua voz, mas ele não a testou. Depois de uma olhada na menina desajeitada e mal vestida, ele indagou de modo não muito gentil: com essa cara e sem nenhuma personalidade, como você pode esperar algum sucesso na ópera? Minha boa criança, desista da ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca poderá ser cantora. Nunca é muito tempo. O diretor da ópera da corte de Viena podia saber muito sobre a técnica de cantar, mas sabia pouco sobre o poder do desejo, que assume a proporção de uma obsessão. Se soubesse mais sobre esse poder, ele não teria cometido o erro de condenar um gênio sem dar a ele uma oportunidade. Comentário. Embora poucos leitores desta edição conheçam Madame Schumann Heink, todo leitor conhece meia dúzia de histórias semelhantes. Ela é válida para cada geração e cada tipo de música. Em algum momento, até os maiores astros foram fracassos. Em algum momento, alguém disse a eles que não eram bons o bastante. Mas em cada uma dessas vezes em que eles fracassaram, o desejo era maior que o fracasso. É por isso que você conhece essas histórias. E também é por isso que você nunca ouviu nada sobre milhares de outros artistas que também ouviram alguém dizer a eles que não eram bons. Esses dos quais você nunca ouviu falar são aqueles cujo desejo não era grande o bastante. São os que acreditavam que fracasso era a derrota. Vários anos atrás, um dos meus sócios adoeceu. Ele piorou com o passar do tempo e, por fim, foi levado ao hospital para fazer uma cirurgia. O médico me avisou que havia pouca ou nenhuma chance de eu ver meu sócio vivo novamente. Mas essa era a opinião do médico, não era a opinião do paciente. Pouco antes de ser levado na maca, ele cochichou para mim: Não se preocupe, chefe. Sairei daqui em poucos dias. A enfermeira olhou para mim com cara de piedade. Mas o paciente ficou bem. Depois que tudo acabou, o médico disse: Nada além do desejo de viver o salvou. Ele não teria sobrevivido se não tivesse se recusado a aceitar a possibilidade da morte. E aqui eu vou fazer um comentário particular. Eu tenho uma tia que sofreu um acidente muito grave, né, de queimadura. E quando ela estava para o médico inconsciente, o médico, conversando com o pai dela, falou: ela não vai sobreviver. E ela conta que nessa hora ela xingou, falou um palavrão, como se desse uma banana e falasse, né, pra ela não se mexer, tipo, aqui pra você, pensando num palavrão que eu não vou sobreviver. E hoje ela tem 84, 85 anos. Comentário do livro. Nos anos 1980, o fenômeno sobre o qual Napoleão Hill escreveu no parágrafo anterior passou a ser aceito por um segmento cada vez maior da população. Entre os adeptos, havia muitos médicos que incorporaram o conceito sob o termo conexão mente-corpo. E na virada do século XXI, a crença de que a mente pode manifestar mudanças físicas no corpo se tornou parte da prática médica comum. No capítulo 5, a autossugestão, você vai encontrar mais comentários sobre os aspectos médicos de ter um desejo ardente. Eu acredito no poder do desejo respaldado pela fé em si, porque vi esse poder alcançar gente de um começo muito baixo a lugares de poder e riqueza. Eu o vi privar sepulturas de suas vítimas. O vi servir de meio pelo qual as pessoas deram a volta por cima depois de uma centena de diferentes derrotas. E o vi dar a meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida.
apesar de a natureza tê-lo trazido ao mundo sem orelhas. Como você pode comandar e usar o poder do desejo? A primeira parte da resposta é a técnica no começo deste capítulo. Você vai aprender mais no próximo capítulo deste livro e nos seguintes. Por intermédio de algum estranho e poderoso princípio, a natureza embrulha no impulso de um forte desejo aquela coisa que não reconhece a palavra impossível e não aceita a realidade do fracasso. Não há limitações para a mente, exceto aquelas que reconhecemos. É aquela máxima, né? Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, você não poderá. Capítulo 4. Fé em sua capacidade. Visualização e crença na realização do desejo. O segundo passo rumo à riqueza. A fé é a química-chefe da mente. Quando a fé é fundida ao pensamento, a mente subconsciente capta instantaneamente a vibração. O subconsciente, então, a traduz e transmite para a inteligência infinita. As emoções de fé, amor e sexo são as mais poderosas de todas as maiores emoções positivas. Quando as três se fundem, tem o efeito de colorir o pensamento de tal maneira que ele alcança instantaneamente a mente subconsciente. Lá, ele é modificado para uma forma que induz uma resposta da inteligência infinita. Comentário. No parágrafo anterior, Napoleão Hill usa dois termos, fé e inteligência infinita, ambos passíveis de transmitir ao leitor uma conotação religiosa que Hill não pretendeu. A seguir, as definições do significado das palavras como Hill as usa no capítulo. No uso moderno, a palavra fé se tornou quase intercambiável com a crença religiosa. E não é assim que Hill utiliza a palavra. Fé, como é usada aqui, significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável em que você é capaz de fazer alguma coisa. E para ter fé em você mesmo, como Hill diz, ela tem que ser verdadeira, em um nível subconsciente. Se você tem uma dúvida persistente lá no fundo, ou se está apenas fingindo que acredita, não vai funcionar, porque seu subconsciente vai conhecer suas dúvidas. A menos que tenha total e absoluta confiança, a menos que esteja convencido sem nenhuma questão, você não tem fé. E eu uso o termo inteligência infinita para identificar aquela parte da mente e do processo de pensamento humano que produz intuições, flashes de insights e saltos de lógica. O conceito de Hill tem semelhança com o que o psicólogo Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. E, em outro nível, é muito próximo do que os psicólogos contemporâneos chamam de funcionar em estado de fluxo. A inteligência infinita é discutida mais profundamente nos capítulos posteriores. Hill também usa outro termo, mente subconsciente, que deve ser comentado antes de o leitor prosseguir com a leitura deste capítulo. Embora existam diferentes escolas de pensamento, de maneira geral, a psicologia moderna se desenvolveu a partir do trabalho pioneiro de Sigmund Freud e Carl Jung. Eles acreditavam que a mente humana opera em nível consciente e inconsciente, mas discordavam sobre o papel que o subconsciente desempenha e como influencia a atitude e a ação. Por suas próprias pesquisas e estudos, Napoleon Hill desenvolveu uma teoria de consciente e subconsciente que é mais próxima da visão junguiana. Segue uma breve descrição da base do ponto de vista de Hill. Por suas próprias pesquisas e estudos, Napoleão Hill desenvolveu uma teoria de consciente e subconsciente que é mais próxima da visão junguiana. Oh, meu Deus, li novamente. Mente consciente recebe informação pelos cinco sentidos.
visão, olfato, paladar, audição e tato. A mente consciente observa aquilo de que você precisa para pensar e funcionar e filtra o que não é necessário. Sua mente consciente e o que a memória retém é a inteligência com que você normalmente pensa, raciocina e planeja. Mente subconsciente tem acesso à mesma informação que a mente consciente, mas não raciocina como ela. Ela toma tudo literalmente. Não faz julgamentos de valor, não filtra e não esquece. Você não pode ordenar que sua mente consciente acesse a mente subconsciente. Porém, sob certas circunstâncias, todos aqueles fatos e ideias esquecidos que estão sempre lá no subconsciente podem, se estiverem firmemente enraizados, influenciar suas atitudes e ações conscientes. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura, que para mim foi muito emocionante. E se você nos acompanhou até aqui, é a primeira vez, seja muito bem-vindo a nos acompanhar diariamente, quer seja através dos vídeos do YouTube ou ao vivo conosco. Caso você queira estar conosco e após a leitura comentar sobre, discutir, colocar aqui seus pontos de vista, deixe sua vontade aqui abaixo nos comentários, como o link do seu WhatsApp ou o número do seu WhatsApp que entraremos em contato. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas também, para conhecer esse poder que todos nós temos. Caso você ainda não seja inscrito no canal, convido você também a se inscrever. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.